Você não tem muito tempo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Sabe, eu demorei 36 anos, eu tô com 36 atualmente, demorei 36 anos para entender que eu não tenho muito tempo para realizar as coisas que eu tanto almejo realizar. E outra, além de não ter muito tempo para realizar as coisas que eu almejo realizar, mesmo eu me dedicando, eu ainda não posso perder tempo com distrações. O que é distração? Distração é tudo aquilo que foge do planejado. Isso que eu não tô, eu nem tô tocando no quesito que você não tem uma vida planejada. E, de fato, a maioria das pessoas não tem uma agenda, não tem uma vida planejada. E isso acaba dificultando mais ainda para que a gente alcance nossos objetivos. Eu mesmo, agora que eu estou organizando minha vida, planejando, me organizando com metas, que é uma coisa que a gente fica postergando, procrastinando ou não considerando o peso que isso tem para a gente alcançar os nossos objetivos. Ontem eu estava aqui em casa e era de noite, era mais ou menos umas 11 horas, meia-noite. Eu queria fazer, por exemplo, eu não sei se isso acontece contigo, mas ontem era sábado e eu tava na minha cabeça o que que eu iria fazer. Ah, será que eu ia ver um filme na Netflix? Pegar sábado de noite, coisa boa para olhar um filme na Netflix, escuradinho no sofá aqui, pega ali um negócio para comer e fica vendo aquele filme, aproveitando, depois bate o sono, tu vai dormir. Ou se não, olhar um vídeo, um podcast ali com um cara bem sucedido, dando algumas dicas, dando conselhos, isso alimenta a nossa fé, o nosso ânimo para, eu tô falando de mim, né, para empreender, para ir para cima, sabe? Ou fazer um planejamento da minha vida. E aí eu acabei fazendo o planejamento da minha vida. Escrevi aqui no caderno, porque eu preciso ter clareza, eu preciso me situar. E talvez eu compartilhando isso daqui contigo vai te ajudar também, para te também fazer isso. Porque isso vai, pelo menos vai fazer tu te situar, tu ver as coisas. E o que que foi que eu fiz aqui afinal? A primeira coisa que eu fiz, eu peguei, claro, um caderno, né? E eu anotei algumas coisas que são relevantes para eu conseguir me planejar melhor, para eu ter um tempo mais proveitoso. Por exemplo, principais tarefas do meu dia. Eu anotei aqui nessa lacuna as principais tarefas do meu dia. Por exemplo, eu sou cristão evangélico, tá? Então eu botei aqui, ó, tempo com Deus, oração, leitura da Bíblia e pregação. Pregação em vídeo, que é ver vídeo, né, sobre pregação. Isso é uma coisa que eu gasto tempo com isso. Outra coisa, dormir. Isso é uma coisa que tu pode não ser evangélico que nem eu, mas dormir tu precisa. Então, tu gasta tempo com sono. Botei aqui comer. Eu vou ir mais rápido para não prolongar muito o vídeo, tá? Mas eu botei aqui comer, necessidades, academia, igreja, curso de oratória, que eu tô fazendo curso de oratória. Eu botei leitura de livros. Eventualmente, eu faço Uber. Na verdade, eu tô fazendo todos os dias Uber. Não é a minha fonte de renda principal, tá? Mas eu faço também porque eu trabalho com locação de veículos. Gravar vídeos do patinete, eu tenho um patinete elétrico que eu gravo vídeos dele em um outro canal para eu para eu monetizar esse canal e também vender como afiliado o patinete. Gravar vídeos no meu canal, que é esse canal aqui, vídeos vídeos de podcasts educacionais, que é aquela que eu falei no começo do vídeo, que eu fiquei no dilema o que que eu faria, né? Então, os podcasts que eu vejo. Uma mentoria que eu tô fazendo. Tarefa de casa, que isso daí, se tu mora sozinho, tu tem que fazer, ninguém vai fazer por ti. Lazer, que eu gosto de ver um filme. E grupo, que é um grupo que eu vou da igreja também. Correr rios no Instagram. É uma coisa que, infelizmente, se eu não me policiar, quando ver, eu tô ali, ó, correndo vários vídeos. E aí, rapidinho, passa 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Vender roupas. Vender roupas é uma coisa que. Vender roupas, porque, só pra te entender, eu tinha uma loja de roupa antes, tá? Eu tinha uma loja de roupa antes e eu trabalhava com vestuário, né? Sim, tinha uma loja, óbvio, trabalhava com vestuário. E aí eu fechei a loja, ainda tem um estoque. E aí eu vendo.
E aí eu coloquei aqui, bom, eu acho que tu entendeu mais ou menos, talvez eu até me estendi um pouco escrevendo tudo aqui, mas daí eu coloquei os principais desafios que eu tenho hoje. Nesses principais desafios, eu coloquei aqui dívidas que eu tenho, dívidas altas que eu tenho. Eu coloquei uma próxima fatura alta que eu tenho de um cartão, umas prestações atrasadas de uns carros que eu tenho. Então eu coloquei todos os desafios principais desafios que eu tinha aqui. E mas quando eu botei principais desafios, eu botei desafios de verdade mesmo, sabe? Bot... numa outra folha aqui, na mesma folha, só que do outro lado, eu botei minhas fontes de renda. Então eu coloquei aqui minhas fontes de renda e o total líquido quanto que dá, para eu estar ciente de quanto que é a minha fonte de renda. Aqui depois eu botei meus pontos fortes. Quais são meus pontos fortes? Infelizmente hoje eu não sou especialista em nenhuma área. Isso é uma coisa que pega para mim. Eu não sou especialista como, por exemplo, um, um técnico informático, um analista de sistema, um engenheiro, um mecânico, um projetista, sabe? Eu não tenho nenhuma especialização. Eu sou um cara empreendedor. Eu sou um cara empreendedor, eu tenho coragem, sabe? Mas eu tenho dificuldades nessa parte de não ser especialista em nenhuma área. Mas aí eu tenho alguns pontos fortes. Por exemplo, eu sou um cara carismático, eu sou alegre, eu sou um cara que me comunico, eu não sou um cara que sou fechado, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou proativo também, eu tenho iniciativa para fazer as coisas. Eu tenho uma capacidade analítica. Então eu anotei disposição para aprender, empatia, coragem, humildade para aprender também, sou ensinável. E aí, isso são meus pontos fortes. Aí eu anotei os pontos fracos. Pontos fracos ou a melhorar. Então, uma das coisas que é não ser especialista. Então, só para vocês terem uma ideia, procrastinação, preciso melhorar minhas habilidades com venda, minha comunicação e oratória, preciso ter mais coragem. Não é porque o meu ponto forte é coragem que eu não preciso melhorar para eu ter mais coragem. Por mais que eu tenha coragem, tem coisas que eu não fiz ainda na minha vida por falta de coragem. Então eu preciso ter mais coragem. Eu preciso ser mais inteligente. Eu preciso ter mais recurso financeiro. Então tem série de eu tô dizendo que eu fiz isso daqui para me ter uma clareza. Aqui, ó. O que eu gosto de fazer? Gosto de conversar, gosto de ver filme, gosto de comer, gosto de aprender, gosto de conhecer novos lugares, gosto de ficar em casa. O que eu preciso fazer? Prioridade. E aqui é importante. O que eu preciso fazer? Prioridade. Aqui, em primeiro lugar, eu botei me consagrar mais a Deus, né? Como eu sou cristão evangélico, isso para mim é o mais importante. Aprender mais, preciso aprender mais. Ganhar mais dinheiro, preciso. Parar de gastar dinheiro em vão. Aprender a vender. Me comunicar bem. Aí, o que depois eu botei embaixo disso? Eu botei o meu custo de vida. E o meu custo de vida hoje, só para vocês terem uma ideia, o meu custo de vida hoje ele está maior do que a renda que está entrando. Isso no valor líquido. Então, eu só consegui identificar isso, a dimensão disso, quando eu coloquei tudo no papel. Aí tu vai dizer, Taylor, mas tu poderia muito bem ter feito uma conta básica de tudo que está entrando e de tudo que tá e das tuas despesas. Poderia. Só que não é só sobre isso. É sobre eu saber bolar um plano que eu não fique saturado, que eu vá investir. Por exemplo, eu gosto de eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar. Então, por que eu não posso unir isso com vendas? Mas se eu não vendo muito bem, eu preciso aprender mais. Então, eu vou lá e estudo. Um exemplo que eu tô dando, entendeu? Então, pô, eu não sou muito bom, eu preciso melhorar na área de vendas, mas eu gosto de me comunicar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me comunicar fazendo algo que eu gosto com uma estratégia de vendas, por exemplo, entende? Então, eu só consigo fazer essa análise separando essas pautas aqui. E outra coisa que eu vou fazer hoje isso, porque eu não fiz ontem, porque estava muito tarde. Eu vou pegar e eu vou colocar, já vou fazer uma agenda semanal já, da minha rotina semanal. Por quê? Porque eu faço sempre as mesmas coisas. Eu tô numa fase da minha vida que eu faço sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque eu sou solteiro e eu tô com um monte de conta para pagar
eu tô empreendendo, eu tô vindo de um negócio que deu errado, que eu fiquei cheio de dívida alta e tô solteiro. Então, não tenho por que eu não ter uma rotina. Eu preciso ter uma rotina. Uma rotina de trabalho, uma rotina de ganhos, uma rotina de estudo. Então, eu não preciso, se eu sei que eu preciso ter uma rotina, eu não preciso perder tempo anotando o que que eu vou fazer. Eu posso já deixar anotado a semana toda e simplesmente seguir aquilo ali, seguir aquela função de cada dia. E outra coisa, sempre que eu pode, com certeza pode acontecer imprevistos que tu vai fazer alguma coisa que tu não anotou, porque ainda mais eu que trabalho com locação de veículo, de repente um veículo deu algum problema no veículo, eu não posso deixar de ir lá arrumar esse veículo. Não estava na minha agenda, não estava, mas eu vou ter que ir lá socorrer ou guinchar o carro ou fazer a manutenção que for necessária no carro, levar o carro na oficina. Então, isso já fugiu da minha rotina. Mas no outro dia, o que que a gente vai fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou voltar para a rotina. Então, porque a rotina, a gente tem que colocar na nossa rotina atividades voltadas para o objetivo que a gente quer alcançar. E cada dia, imagina que imagina uma mina de ouro. E cada dia, as atividades da sua rotina é como se você estivesse batendo com uma picareta, cavucando, garimpando para você achar aquele diamante, aquele ouro dessa mina. Então, as atividades do nosso dia a dia, essa rotina que contém essas atividades, é como se fosse uma picaretada. É como se fosse o enfiar de uma pá e cavar. Porque não vai ser num. Aí. E sabe o que acontece? Aí você fica anos. É que nem as pessoas, você as pessoas que alcançaram seus objetivos. Elas ficaram anos naquela rotina, anos naquele treinamento, anos fazendo aquilo, a mesma coisa. Aí chega um momento que ela muda. Acontece um romper. Aí quem olha de fora vê, nossa, ela conseguiu só naquele movimento, só naquela atitude, só naquela ação, só naquela oportunidade, a vida dela mudou totalmente. Só que a pessoa não viu todo o processo, toda a rotina, todo o garimpar, dia após dia, após dia, após dia. Então, é isso que eu vou fazer. E por que que eu já vou criar já a minha rotina da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo? Porque para mim não ficar perdendo todo dia anotando o que precisa ser feito, salvo se aparecer uma urgência que está fora da minha rotina, daí eu anoto na minha agenda. Porque já chega desse negócio de perder tempo. Como eu falei no vídeo, a gente não tem mais tempo a perder. A gente não pode mais perder tempo, porque a gente precisa enxugar toda a distração e direcionar o nosso foco para o objetivo que a gente quer alcançar. Eu sei que isso exige, eu sei que isso é desconfortável. É uma coisa que ela gera É chato. Na moral, vamos falar a real. É chato. É uma coisa que. Que saco. Bem melhor ficar deitado aqui no sofá e dormir um sono agora. Ou olhar qualquer coisa na internet. Só que o que acontece? Isso é bom? É bom. Só que isso não nos produz resultado, isso não dá dinheiro e o tempo passa rapidinho quando a gente está fazendo isso. Na verdade, o tempo passa. Não é que o tempo passa rápido, é que o tempo passa e a gente não percebe. E quando vê, a gente não fez nada de produtivo que contribui em prol dos nossos sonhos. Você deve ter os seus sonhos, um sonho de viajar, um sonho de dar uma vida melhor para sua família, um sonho. Você deve ter os seus sonhos, sonho de comprar um carro, um sonho dessas coisas que só que é compra através de dinheiro. Não vou dizer que são essas coisas que vai fazer sua vida plena, mas que não tem nada de errado você querer ter também. Então, não perder tempo, porque a gente não tem tempo para perder. O tempo que a gente tem,
a gente precisa usar da melhor forma possível. Eu não tô dizendo aqui, ó, eu não tô dizendo que em todo momento, cada segundo, cada minuto, eu não faço nada de distração. Não, não tô dizendo isso. Se eu falar isso, eu tô mentindo. Só que eu vou te dizer uma coisa, que eu tô me policiando muito mais a cada dia, eu tô. A cada dia que passa, eu tô me policiando muito mais para o meu tempo ser proveitoso em prol dos meus objetivos que eu quero alcançar. E eu fico refletindo, eu fico pensando, o que que eu fiz hoje no meu dia? Como que eu posso criar uma rotina que seja, que colabore cada vez mais para eu atingir o objetivo que eu quero alcançar? O que que está dificultando? O que tá dificultando eu atingir meus objetivos? O que que eu preciso aprender para atingir meus objetivos? O que? Quais as habilidades que eu não tenho que impedem de eu atingir o meu objetivo? Tudo isso eu fico pensando, sabe? Tudo isso eu fico pensando. Com quem que eu tenho que me conectar? O tipo de vídeo que eu tenho que ver? E o que que eu não... E as pessoas que eu tenho que largar de mão. As pessoas que fazem pouco caso pela fase da vida que eu tô vivendo hoje. Que nem eu falei para vocês do evento, que muitos amigos que fizeram pouco caso. Você pode ter certeza, tá? Tu pode ter certeza que você tá na pindaíba. Não que eu esteja na pindaíba, mas quando você prospera, você tá bem, muitos querem... É sempre assim. As pessoas querem dizer que te conhecem, que quer te dar um abraço. Então, assim, ó, perceba quem são as pessoas que estão contigo nos momentos de dificuldade, nos momentos que tu não tá tão bem, que tu não tá no hype. Essas pessoas, tu deve valorizar elas sempre, 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 sempre. Eu não tô dizendo que tu tem que esculachar os outros. Eu estou dizendo que tu tem que valorizar as pessoas. Não é valor, todo mundo tem valor. Só que o que eu quero dizer é que essas pessoas que te ajudaram, elas precisam ser honradas. Elas precisam ser honradas. Porque essas pessoas, elas foram suporte para ti quando tu era anônimo, quando tu não tinha resultado. Então, é necessário honrar essas pessoas. As outras pessoas, se elas estiverem passando necessidade, não tem ajuda. Mas tu não vai honrá-las como as pessoas. Dai honra a quem merece honra. Se você se identifica comigo como uma pessoa comum que está vindo de baixo, mas está buscando progresso, eu te convido a se inscrever nesse canal. Com certeza tu vai se identificar comigo, porque aqui não é fantasia, não é nada fácil, é tudo relatos de batalha. Então eu te convido a se inscrever no canal. Se tu tem uma história semelhante a essa, ou se fez sentido isso que eu te falei, e se tu quer dar um adendo, escreve aqui nos comentários e tamo junto.